É um som arrepiante que muitos de nós podemos imaginar. O rugido ensurdecedor do Tyrannosaurus Rex. No entanto, 66 milhões de anos atrás, o som emitido por estas ferozes criaturas através dos vales teria sido muito diferente do que esperaríamos. Existem muitos incidentes em que as imagens dos dinossauros que vemos na mídia e a realidade são diferentes. Pense nos velociraptores sem penas no Parque Jurássico. Com o Tyrannosaurus Rex sendo o dinossauro carnívoro mais famoso de todos os tempos, não é surpresa que os cineastas assumiram que ele rugiria como nossos predadores fazem hoje. O Tyrannosaurus Rex tem créditos bastante extensos no IMDb, desde sua estreia no cinema em 1918 com O Fantasma da Montanha do Sono, até papéis principais em O Mundo Perdido e King, com 1933. Para criar os gritos em King Kong, os cineastas usaram uma mistura de gritos de puma e ar comprimido. No entanto, Jurassic Park é provavelmente a representação mais icônica de um T-Rex no cinema. Quando as filmagens começaram em agosto de 1992, apenas cerca de 7 esqueletos de Tyrannosaurus Rex haviam sido encontrados. Tínhamos pouca ideia de como eles soavam, então os criadores do filme tomaram algumas liberdades artísticas, parcialmente para preencher as lacunas de conhecimento, mas também para criar um filme envolvente e emocionante. Gary Rydstrom, designer de som em Jurassic Park, afirmou em uma palestra em 2004 que os efeitos sonoros para mim não são apenas para tornar o inacreditável crível, eles estão realmente lá para o bem da narrativa, para nos dar uma sensação de medo, uma sensação de quem são esses dinossauros. O rugido que conhecemos é, na verdade, um efeito sonoro muito bem feito. Tão bem feito, Jurassic Park ganhou um Oscar de melhor mixagem de som e outro por melhor edição de som. Gary Rydstrom usou vocais de diferentes animais para criar o rugido aterrorizante do T-Rex. Rydstrom e sua equipe manipularam os sons, combinando e editando diferentes partes e reduzindo a velocidade para torná-los mais imponentes. O produto final incluiu um guincho de elefante bebê, descrito como um grito agudo e fofo por Rydstrom, que forneceu as notas altas que você ouve, um gorgolejo de jacaré atingindo os sons mais baixos, um pouco de koala. O terrier Jack Russell de Rydstrom, Buster, que também emprestou sua voz para o filme Exterminador do Futuro 2, rugidos e rosnados de leões e tigres, sons da vida selvagem, como o ar escapando do orifício de respiração de uma baleia, foram usados para dar vida ao sopro do Tyrannosaurus Rex. Até onde sabemos, a maioria dos dinossauros não tinha uma caixa vocal ou uma siringe, um órgão vocal encontrado em pássaros. Isso torna a questão de como um T-Rex realmente soava difícil de responder. Afinal, um rugido não se fossiliza, e os fósseis que são deixados para trás não preservam detalhes suficientes para saber como cada parte de um dinossauro funcionava. No entanto, há muitos paleontólogos estudando o que é conhecido como paleoacústica, que é o estudo do som associado aos fósseis. Uma linha de estudo está olhando para os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, como pássaros e crocodilianos. Em 2016, um estudo afirmou que o T-Rex pode ter mantido a boca fechada para se comunicar, fazendo ruídos de uivo, arrulho, sibilo e estrondo comparados aos emus e avestruzes dos dias atuais. Isso difere bastante do rugido de boca aberta dos predadores modernos, como os leões. Vocalizações ou ruídos de boca fechada geram um som de baixa frequência. Pense em um rosnado de crocodilo. Apesar de não ser um rugido, ainda seria ameaçador. As aves hoje usam esses sons para atrair parceiros ou defender território. Pesquisadores, liderados pela professora Julia Clark, testaram essa teoria em um documentário da British Broadcasting Corporation chamado O Verdadeiro T-Rex. Clark estudou os parentes vivos mais próximos do dinossauro.
Ao misturar o chamado estrondoso de um bittern eurasiático com os rosnados de um crocodilo chinês, e escalando isso para corresponder a um T-Rex médio, que teria cerca de 12 metros de comprimento, eles criaram um estrondo baixo e ameaçador. A equipe ficou satisfeita com os resultados, com Clark dizendo ao apresentador de TV Chris Peckham: "Eu sinto que esse som simplesmente induz ao medo. As pessoas pensam que você precisa de um rugido para ser realmente assustador. Mas não é esse o som mais assustador que você já ouviu? Coloque os fones e veja o que acha." Esse som é aterrorizante, em parte, por se assemelhar aos sons usados em trilhas sonoras de filmes de terror modernos. Um ruído de baixa frequência é sentido e ouvido, muitas vezes arrepiando os pelos da nuca. Uma varredura 3D do crânio de um T-Rex também apoia essa teoria. Um T-Rex teria sido especialmente sensível a sons de baixa frequência, como estrondos. Teoricamente, eles poderiam ouvir sons tão baixos que seriam inaudíveis aos humanos. Essas criaturas possivelmente se comunicavam a longas distâncias, pois esses sons baixos viajavam pelo chão. Hoje, elefantes e baleias azuis se comunicam a longas distâncias usando esse método, em terra e na água, respectivamente. Isso é apenas uma teoria, e infelizmente nunca saberemos exatamente como o T-Rex soava, a menos que alguém invente uma máquina do tempo à prova de predadores. No entanto, isso é um palpite educado respaldado por extensa pesquisa. A terra dos dinossauros ainda era uma cacofonia de sons. Imagine a paixão. Imagine o esmagamento de um grande pé com garras batendo no chão, o sibilar de uma grande cauda muscular, o colapso das mandíbulas quando a presa é capturada, junto com o estalar de ossos. Alguns outros dinossauros deixaram pistas sobre como deveriam ter soado. Hadrossauros são uma família de herbívoros que viveram no Cretáceo tardio na Ásia e América do Norte. Hadrossauro significa lagarto volumoso e incluía o Parasaurolophus e o Corythosaurus. Cientistas estudaram a anatomia do seu ouvido interno e seus crânios. Esses dinossauros tinham grandes cristas ocas e passagens nasais estendidas. Quando o ar é soprado por essas passagens, o som criado é como uma buzina de nevoeiro baixa e retumbante. É hora de colocar os fones de ouvido e ouvir novamente. Embora possa ser decepcionante que o T-Rex não rugiu da maneira que imaginamos, os sons que teriam preenchido a paisagem enquanto os dinossauros dominavam a Terra ainda são sinistros, ameaçadores e arrepiantes. Eles parecem adequados para essas magníficas criaturas.